Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Felipe. Eu estou aqui para apresentar o projeto da disciplina de álgebra linear, cujo objetivo é responder uma das perguntas que sempre é feita durante o decorrer da disciplina, que é justamente onde se é utilizado esses conhecimentos de álgebra linear na vida real. Pois bem, é, para mostrar esse ponto, eu tive a ideia de desenvolver um simulador de aerodinâmica, com o detalhe principal que ele não usa nenhuma física pronta do simulador. Todo o cálculo de vento, de colisão e de pressão, tudo é calculado por meio de matrizes e vetores e fórmulas de álgebra linear. Pois bem, o problema principal: calcular o fluxo de ar enquanto ele contorna um objeto é um problema até que difícil e que exige cálculos complexos. Porém, para foco de aprendizado, nós podemos usar um truque que se baseia em usar o método dos painéis. Como que esse método funciona? A ideia dele é bem simples. A gente assume que o ar é um fluido ideal, ou seja, nós não vamos utilizar o atrito nos nossos cálculos. E com base nisso, simplificando dessa forma, nós podemos transformar todo o espaço que o ar ocupa em um simples sistema de equações lineares. E resolver esses sistemas é o que nós fazemos sempre no decorrer da disciplina. Certo, mas como nós trabalhamos com isso na prática usando o simulador? Bom, primeiramente foi necessário transformar essa geometria em algo que o computador possa entender. Por exemplo, digamos que temos um círculo. O computador não vai entender o círculo se não for em uma linguagem que ele seja capaz de processar. Ou seja, nós dividimos a circunferência, a borda do círculo, em vários segmentos de reta diferentes. E chamamos esses segmentos de painéis, pois é isso que constitui o método. Para cada painel, a álgebra vetorial vai entrar em cena. Nós calculamos o centro da reta desse painel e criamos um vetor normal. Esse vetor normal ele vai ser a identidade desse painel. É ele que vai ditar especificadamente para onde o vento vai escoar, dependendo da forma que ele entrar em contato com esse painel. Bom, tendo essa mecânica dos painéis em mente, agora nós vamos falar do núcleo do nosso simulador, que é onde todos os cálculos vão acontecer. E nós temos que pensar como que o computador vai impedir o vento de penetrar no objeto e fazer essa simulação da resistência ao ar. Bom, nós vamos usar produto escalar. É, a velocidade do vento que vai colidir contra o vetor normal deve resultar em zero, pois o vento não pode atravessar a parede. Então, para forçar esse comportamento, nós colocamos uma espécie de ventilador invisível em cada painel que sopra o ar de volta na mesma força que o vento está vindo para simular essa resistência. Só que aí o que temos? Que o vento que esse ventilador sopra afeta os painéis que estão lado a lado com ele. Então, o vento do painel 1 vai afetar o do painel 2, que vai afetar o do painel 3, e assim por diante, que ocorre a nossa simulação de escoamento do ar. Todo esse comportamento ele vai gerar uma reação em cadeia que nós podemos organizar em uma matriz clássica, que é simplesmente A lambda igual a B. Nós temos que, nesse caso, a matriz A é a matriz de influência do vento, ela vai ditar quanto que um painel afeta o outro. O vetor B ele vai ser a força natural do vento que colide contra o objeto. E o lambda, que é o que nós temos que encontrar, é a força exata que cada ventilador, né, tem que fazer para bloquear o vento que está vindo na direção dele. Tá, mas como que nós resolvemos essa matriz com tantas variáveis em um bom tempo que pudesse ser visualizado no simulador?
Bom, foi necessário programar um algoritmo para realizar os cálculos usando eliminação de Gauss, porém, não poderia ser uma eliminação de Gauss simples, pois teve que ser implementado um pivotamento parcial nela. Por que isso? O pivotamento parcial é uma técnica onde o código ele vai trocar as linhas da matriz para colocar os maiores números na diagonal principal. Porque se isso não fosse feito, quando houvesse uma resistência de vento em alguma quina do objeto, por exemplo, em um quadrado, isso forçaria um cálculo a uma divisão por zero, o que, como nós sabemos, não pode ser feita, mas se for feita no meio de um programa, isso quebra o programa e ele não consegue mais continuar. Bom, agora que temos o valor necessário e a matriz resolvida, agora eu tenho todos os valores necessários para imprimir os objetos na tela. Pois bem, como eu simulo esse comportamento do vento e da resistência? Para a partícula saber que deve desviar do objeto e não apenas atravessar o desenho na tela, foi utilizado o produto escalar novamente. É, eu uso uma adaptação simples do teorema do eixo separador e é algo bastante usado em computação gráfica, que é para simular o comportamento de colisão de objetos, basicamente. Então, o código ele calcula o produto escalar entre a partícula, entre a posição da partícula do vento e o vetor normal que se encontra na parede. Se esse valor passar de um certo limite, eu apenas devo dizer que ali ocorreu uma colisão e aí eu faço a partícula acompanhar os painéis. Para demonstrar esse comportamento no simulador, agora eu vou rodar o programa. Ele foi feito usando uma engine chamada Godot, que é uma engine para desenvolvimento de jogos, mas que também pode ser usada dessa forma para visualizar esse tipo de comportamento. Bom, aqui temos o simulador rodando em tempo real, observando as cores, as linhas verdes e azuis são um vento em uma velocidade mais lenta, e quando as linhas estão vermelhas ou amarelas, são o vento acelerando ao contornar o objeto. Já a cor nas bordas do objeto, ele representa a pressão. Por exemplo, quando o vento bate, ele desacelera ao entrar em contato ao objeto, e essa diferença de velocidade vira pressão que é exercida na borda do objeto. Eu preparei três objetos diferentes para poder exemplificar essa visualização da aerodinâmica acontecendo. Nós temos aqui no círculo, em um quadrado e em um triângulo, para mostrar o diferente comportamento dependendo das formas. Nós podemos ver que tanto o círculo quanto o quadrado tem uma resistência muito grande, pois o vento bate e diminui a sua velocidade, já que o formato não é aerodinâmico. Porém, no triângulo, o comportamento ocorre diferente. Nós vemos que o triângulo ele não toma tanta pressão quanto nas outras formas. Ainda no nosso simulador, tem algo que eu gostaria de explicar, de detalhar, que é justamente o comportamento do nosso simulador contra como a aerodinâmica ocorre realmente. Como eu tinha falado no começo da apresentação, esse projeto ele possui foco no aprendizado e na visualização das equações e cálculos de álgebra linear de forma simples. Ou seja, eu não uso as equações complexas e nem os cálculos avançados que são necessários para apresentar uma visualização real da física aerodinâmica, como ela ocorre na vida real. Ou seja, no meu simulador, como nós podemos ver, tanto a frente do objeto quanto a parte de trás dele, por exemplo, do círculo, está em vermelho. Na vida real, a aerodinâmica, o vento, ele possui atrito. Se nós colocássemos esse círculo em um simulador realista, por o ar possuir atrito, ao chegar perto do final do objeto, ele escapa dele e gera uma zona de baixa pressão ali,
o que em vez de deixar a parte de trás em vermelho, na verdade ela ficaria em azul, porque é justamente isso que gera o arrasto dos carros, por exemplo. Diferente que no nosso simulador, como ele não possui atrito, então ele acompanha a borda do círculo até o final e se choca com o ar que vem da outra direção, zerando a velocidade do vento ali e aumentando a pressão na borda do objeto. Esse comportamento ele se trata desse paradoxo de Alembert, porque como a matriz ela modela um escoamento que é ideal e não tem atrito, a energia é conservada em 100% durante o decorrer do vento pela borda. Pois bem, para concluir, eu gostaria de falar que desenvolver esse projeto, ele prova que as equações e os cálculos de álgebra, eles não se tratam apenas de números abstratos e como eles podem e são usados realmente como, por exemplo, motores lógicos por trás de simulações ou para cálculos de colisão em jogos. E ao utilizar apenas de uma maneira simples os vetores, as matrizes e os sistemas, nós podemos, utilizando apenas cálculos que nós conhecemos, simular, por exemplo, o movimento de uma partícula de vento ao redor de um objeto, que é algo que se parece ser muito complexo, mas que pode ser reduzido a um comportamento simples pelo meio de equações de álgebra linear. É, então é isso e muito obrigado pela atenção.